Vamos ver esse aqui do Logos. Quando os vídeos envelhecem como vinho. Vamos dar uma sacada aqui. Vídeo de 18 anos atrás que fritou a mente de 5 milhões de pessoas. Eu vi que eu não sabia nem que ia lançar a segunda parte dali. Quando eu abri, tava no meio aqui. Vídeo que expôs como facções criminosas compraram toda a música que você escuta. Hoje, absolutamente qualquer artista pode ser fabricado do zero. Todo artista famoso é um produto fabricado que gera lucro pra algo ou alguém. Todos os dias são postados mais de 20 milhões de vídeos no YouTube. A maioria deles é porcaria que ninguém vai assistir. Porém, 0,0001% deles mudam completamente com o passar do tempo. Esses são 5 vídeos que pareciam ser normais, mas que envelheceram como vinho e fizeram milhões de E vai ter logo um do Daniel Fraga e um do 38 aqui, ó. pessoas mudarem seu pensamento. Infelizmente, no meio deles, existem 2 casos que quase terminaram muito mal. O primeiro, um dos vídeos mais importantes, foi de Renato 38 humilhando Pablo Marçal em um podcast. Eu vou tirar mais dinheiro do país do que eu já tirei. Eu vou salvar mais família, vou evitar, vou criar uma erosão tributária 10 vezes maior do que eu já fiz. Você vai estar gritando e latindo lá de longe. Não põe pressão quem tá longe. Em Sodoma, eles mandaram votar que muda ou cai fora? Não olhe para trás. Cara, é o seguinte. Rapaz, São Paulo tá muito próximo de Sodoma, não tá não? Mas quando eu começar a empreender, meu irmão, o negócio vai ser medonho, meu irmão. Quantos por cento da população tem uma família estruturada como a sua, velho? A regra é o cara ter 4 filhos e uma mulher que ele casou. Porque ele pegou uma mulher usada com um filho de 4 vagabundos. Não fala assim, velho. Não chama a mulher de usada, mano. Deus é claro, é viúva, velho. Esse processo agora foi só pelo que eu falei. Agora vai começar os processos pela coisa que eu vou fazer, não é isso ou não? O remédio para um doido é um doido e meio. Esse foi o pensamento que quase 2 milhões de pessoas tiveram ao ver essas 2 horas e meia de podcast entre Renato 38 e Pablo Marçal. 38 não foi só um louco, desajustado, falando uma cacetada de coisas sem parar. Uma poderosa técnica de persuasão. Rapaz, essa aqui, a resposta do 38 aqui foi brutal. Deu pra ver no olhar do Pablo Marçal ele pedindo pro 38 parar ali, velho. E manipulação é sobrecarregar o seu oponente com um caminhão de informações para que ele É 1 hora, é. não tem a capacidade de pensar sobre tudo aquilo e fica então sem argumento. Mas nesse caso, não estávamos diante de um oponente burro. Muito pelo contrário, Pablo Marçal é uma das pessoas mais afiadas quando o assunto é debate. O cara é literalmente um coach. Não, e ele se sente o L do Death Note, tá ligado? Talvez o melhor deles. Seu papel é justamente ter uma opinião formada sobre todas as coisas para que os seus seguidores possam seguir, possam tomar aquilo como verdade. Um dos momentos mais satisfatórios foi quando o Marçal tentou dar uma carteirada em 38 perguntando se ele é formado em Direito, mas o currículo do cara não cabe nem em um livro. Mas você fez a academia de Direito, não? Fiz faculdade, fiz mestrado, fiz pós, fui escola de Direito em Hamburgo. E por que você não seguiu? Por que você não seguiu? As principais universidades do mundo. Por que você não recebi seguiu? bolsa para estudar um pouco de Direito em Chicago. Também há quem diga que 38 pergunta Manda aí que a gente vai ver. e ele mesmo responde. O cara fala tanto que não deixa o outro desenvolver o seu raciocínio. Mas para muitas pessoas, esse vídeo envelheceu como um vinho, fazendo Pablo Marçal, muito conhecido por fazer coisas parecidas, tomar do próprio veneno. Fora as faíscas, o vídeo envelhece ainda melhor quando caras discutem sobre política, bíblia, economia, religião, Bolsonaro, Bitcoin, feminismo, tudo que você possa imaginar. Um único assunto em que, em mais de 2 horas, eles não foram capazes de explicar foi como praticamente toda a música que você escuta hoje em dia foi patrocinada pelo crime organizado ou comprada de alguma forma bem duvidosa. O vídeo de Samuel Baum expôs esse esquema. Esse vídeo é quase uma denúncia. A indústria da música é uma grande mentira. Use sua prisão como estratégia para lançar álbum novo. Qualquer coisa serve, desde que te coloque nos Trending Topics. Parece loucura, mas existe uma grande chance do seu cantor ou cantora preferido não saber cantar, tocar e nem compor. Os números deles são falsos e lá no fundo ele é apenas um produto. Muito lucrativo, por sinal, que gera milhões de reais para os seus donos. Em setembro do ano passado, Samuel lançou o que parecia ser mais um vídeo resmungando do funk e do sertanejo, só porque são estourados no Brasil. Mas em poucos segundos você percebe que muitos dos maiores artistas musicais do país não passam de uma fachada para o crime organizado lavar dinheiro, ou ainda uma indústria que usa a música como uma ferramenta de manipulação em massa, capaz de viralizar qualquer som com uma facilidade absurda por mais porcaria que ele seja. Samuel expôs o esquema de quem realmente lucra com isso. Ele cita gravadoras como GR6 e Love Funk que supostamente entraram na mira da Polícia Federal por suspeita de ligação com o crime organizado. Mostra que em 2021, a Love Funk, por exemplo, supostamente recebeu mais de 18 milhões de reais em 6 meses, mesmo declarando só 100 mil reais. Enquanto isso, a GR6 supostamente movimentou mais de 9,6 milhões de reais durante a pandemia, onde os shows estavam barrados, e isso só em dinheiro vivo. Então, até mesmo aquilo que você gosta não é verdadeiramente o seu gosto. Provavelmente não é você que gosta daquela música ou daquele artista, mas sim, você foi condicionado a gostar dele. Alguém gastou milhões para que você escute. Você foi ensinado, doutrinado por uma indústria bilionária a consumir exatamente aquela música e não outra. Músicas cada vez mais curtas, repetitivas, parecidas, mas que viralizam de forma cada vez mais rápida. Antes de chegarmos ao vídeo mais agressivo, que fritou a mente de mais de 5 milhões de pessoas, mesmo sendo postado há 18 anos atrás, você precisa entender como o vídeo de tretinha de internet envelheceu como vinho. Você vai voltar a comer picanha. Bruno mandou 30 reais. Valeu, Bruno. React do parte 2 Trabalhixos vs Liberfunças. Beleza. Tenho
Haluca começava a contar Só uma acabar história que não fazia sentido com nada. Só que quando você bota a situação um contra o outro, é o Haluca contra ele mesmo. Com tanto nome envolvido nessa bagunça, ficar de escanteio. Rapaz, eu acompanhei na época essa treta do Haluca. Chegou um determinado momento que eu não entendia mais nada, velho. Eu não entendia mais quem era o vilão, quem era o acusado, quem é que realmente fez alguma coisa errada, quem era inocente. Só esperando a oportunidade de sair como vítima seria um plano perfeito. Porém, eu existo. E como disse, podem ter esquecido do que você fez, mas eu faço questão de lembrar. Assunto infinito e papo de maluco. Você poderia resumir todo o fenômeno que foi a treta do Haluca nessa simples frase. Porém, Digo foi uma das poucas pessoas, se não a única, que não se contentou com respostas superficiais e foi tão a fundo nesse caso Haluca que mesmo sem querer acabou criando um dos maiores efeitos borboletas do YouTube. Existem muitos vídeos do Digo que poderiam facilmente... Não, e a Haluca continua postando o vídeo aqui como se nada tivesse acontecido, tá ligado? Não, ela postou um tempo ainda ali, ó. 1 ano, 7 meses, 6 meses, 6 meses e 1 mês. Meu privacy foi exposto. É o resultado, né? O que sobra. Xereca. entrar nessa lista, mas o maior deles, sem dúvida, foi o Putz Haluca. Inclusive contou com versão 1, 2 e 3. Uma pessoa grava... E um desses vídeos até foi deletado, velho. Foi um bololô da porra. Conversas escondido, manipula áudios e faz um exposed contra um outro youtuber conhecido, fazendo a internet inteira cancelar ele. Depois, Digo prova que essa pessoa editou e manipulou as gravações, virando a opinião da internet contra essa primeira pessoa. Agora, essa pessoa percebe a cagada que fez e tenta limpar sua imagem. Daí, pra isso, ela briga com outras pessoas e no final acaba isolado, processando todo mundo e com a internet inteira atacando ódio. Foram tantos pronunciamentos de horas de duração, tantas pessoas envolvidas, tantos até a Bianquinha tava no meio desse processo. Uma mentira contada 1000 vezes, uma hora vira verdade. Nessa daí, se não fosse o vídeo ou os vídeos de Digo nessa história, provavelmente milhões de pessoas pensariam que Jean L., o alvo central dessa treta, era o pior tipo de criminoso existente, através de provas mas em todo canto tinha isso, velho. Na maior maldade. Você percebe os efeitos de que esse vídeo envelheceu com um bom vinho quando pessoas constantemente pedem para que Digo volte a produzir vídeos. Rapaz, deve ter umas 15 horas de treta do Haluca espalhada por aí pela internet, velho. Foi juntando vídeo de todo mundo. Ou quando as pessoas lembram que há 2 anos atrás acompanhavam essa treta como se fosse uma série da Netflix, sentem até nostalgia de um exposed. Outro vídeo que faz as pessoas desejarem com todas as forças voltar Bitcoin, ó. É o vídeo de Daniel Fraga, chamado de louco, alucinado e praticamente excomungado pelo Estado, mas que o tempo provou que ele sempre esteve certo. E além de tudo, o Bitcoin é totalmente anônimo. Ninguém sabe que foi você que transferiu aquelas Bitcoins para outra pessoa ou recebeu de alguma pessoa. Vê, essa frase, só essa frase, ela já é muito longe da gente, tá ligado? Ninguém sabe que você que transferiu as bitcoins. Mano, a gente nem fala em transferir bitcoin hoje em dia, a gente fala em transferir satoshi. A gente até fala, sobre a transferência de bitcoin, transferir isso, quando a gente tá falando sobre a rede. Mas quando a gente tá falando mesmo dos valores que a gente transfere, que a gente compra, que a gente recebe, que a gente envia, é satoshi, tá ligado? Fraga é o nosso Ted Kaczynski, não, velho, não explodiu ninguém, não. O melhor de tudo do Bitcoin no futuro, com certeza vai ser a realidade. 9 de dezembro de 2012, o dia em que Daniel Fraga nos avisou, o dia em que todos gostariam de voltar no tempo e ter a oportunidade de reviver esse momento. Nesse fatídico dia, você poderia juntar $13 e com esse montante comprar um Bitcoin inteiro. Se você tivesse escutado os ensinamentos que Daniel Fraga passou nesse vídeo, investido míseros $13, hoje você teria mais de 350 mil reais. Muitos interpretam esse vídeo como um aviso, como uma tentativa de Daniel Fraga em converter mais pessoas para aquilo que ele mais acreditava no momento, que era o Bitcoin. Porém, o que torna esse vídeo tão poderoso, a maneira como esse vídeo envelheceu como um vinho caro durante esses 13 anos, foi o fato de que ali, Daniel Fraga construiu sua liberdade. Daniel fazia diversos vídeos denunciando o Estado. Ele mexeu com pessoas importantes, com nomes poderosos na política de São Paulo e até do Brasil. O resultado disso foi uma cassação. Os caras tudo bom, nada. Sua casa, mandaram mandatos, quebraram o sigilo bancário, vasculharam suas contas e tudo o que ele tinha. Porém, mesmo assim, não encontraram absolutamente nada. Daniel já tinha convertido tudo para Bitcoin e literalmente sumiu do mapa. Hoje em dia, vemos diversos influenciadores em brigas de internet, sempre batendo no peito e falando que são os fodões. Porém, esse vídeo de Daniel Fraga revelou a todos um homem que realmente tem a palavra, que falou e foi até o final em suas convicções, que provou que estava certo mesmo quando a maioria achava o contrário. Se um bom vinho precisa envelhecer com o tempo, melhor do que um vídeo de 13 anos é um vídeo de 18 anos atrás. Mas quanto mais ele demora... Não, esse vídeo aí, periodicamente o YouTube recomenda pras pessoas, do nada. A volta que ele dá é perigosa, né? O caminho é sinistro. Pô, mas ficar sozinho aqui também é sinistro. Foda vídeo totalmente câncer, velho.
Você já se perguntou por que tantas pessoas que foram traídas por seus parceiros continuam em um relacionamento mesmo levando chifre? Um vídeo sobre ônibus consegue explicar. É final de semana, nosso personagem não tem certeza se o ônibus ideal vai passar, e mesmo se passar, ele não sabe quando isso vai acontecer. Então nosso protagonista se vê no meio de um dilema. Continuar esperando por mais tempo ainda esse tal ônibus incerto, afinal ele seria a opção ideal, porque deixaria o nosso personagem na porta de casa, ou esquecer esse ônibus específico e pegar um outro qualquer, mesmo que passe por um caminho mais distante, mas que uma hora chegaria em sua casa. O ônibus perfeito pode chegar dali a pouco tempo, afinal, se ele já esperou tanto por ele, quer dizer que já pode estar quase chegando. Quanto mais espero, menos eu tenho que esperar. Porém, sempre surge aquele e se? E se o ônibus não estiver perto dali? E se ele não passar hoje? Claramente esse vídeo não é sobre ônibus. Quanto mais o tempo passa, mais a nossa mente nos perturba com mais possibilidades, com mais preocupações sobre as nossas escolhas. Isso mostra um viés que temos, um apego às decisões anteriores. Ou seja, se você já esperou por muito tempo, se você já se dedicou por algo, você não quer desistir daquilo. Imagina a dor de esperar por um ônibus durante horas e quando finalmente resolver vazar, você vê ele se aproximando. Imagina dedicar anos, todo o esforço do mundo pelo amor da sua vida, e quando você menos espera, a pessoa te trai. Nessa daí, muitos pensam... Eu achava que o vídeo era só sobre ônibus mesmo. Ter investido demais naquele relacionamento... Eu achava que era só sobre ônibus mesmo. Não imaginei que tinha uma camada atrás não, velho. Vai ficar, mesmo tomando galha. Essa é a falácia do custo fundado. A tendência de você continuar investindo tempo, esforço ou às vezes até dinheiro em algo com base no valor que você já investiu no passado, ao invés de tomar uma decisão racional com base na situação atual. Rapaz, isso aqui envolve bastante o lance do Bitcoin, tá ligado? E não passada. Esse vídeo, curiosamente, mostra que o passado não existe mais. Você tem que avaliar a situação em si, e não aquilo que você já pagou por isso no passado. Outro exemplo da falácia do custo afundado é o apostador que continua apostando porque já apostou muito e acha que agora vai. Essa é só a ponta do iceberg. Foda, isso é foda. Daria pra fazer um doutorado filosófico inteiro só com esse simples vídeo de 3 minutos que misteriosamente bugou o YouTube. E até hoje, por motivos que ninguém sabe explicar, aleatoriamente, ele é recomendado pra algumas pessoas surtadas. Tá vendo? E isso estranhamente acontece há 18 anos. E de lá pra cá, esse vídeo envelheceu como vinho dos caros. Torne-se membro do canal e assista um vídeo em sua tela sobre os vídeos que apodreceram. Totalmente baseado, velho. Totalmente baseado. Gostei do vídeo dele. Galera, o link tá na descrição, tá?